Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lei em Minutos. Bom, vamos direto ao ponto, né? Pensem no direito constitucional não só como aquela matéria jurídica super complexa e distante. Na verdade, ele é tipo o grande manual de instruções definitivo que molda a nossa realidade. Ele define os nossos direitos mais essenciais e estrutura de ponta a ponta o país em que a gente vive. É literalmente o alicerce de absolutamente tudo. Para essa nossa explicação de hoje, a gente tem um roteiro super rápido e direto de 4 passos. 1. O que é a Constituição? 2. Os seus direitos fundamentais. 3. A máquina do Estado. E, por fim, 4. As ferramentas de proteção. Mas antes de mais nada, fica aqui uma reflexão. O que impede o Estado de ter um poder absoluto sobre nós? Sabe, por que o poder público não pode simplesmente fazer o que der na telha, tipo criar um imposto do nada hoje à noite? Ou confiscar a propriedade das pessoas sem nenhum motivo? Bom, é exatamente para responder a isso que o direito constitucional existe. O grande objetivo de toda essa estrutura é colocar limites no poder do Estado e, ao mesmo tempo, criar uma barreira intransponível para proteger o cidadão comum no dia a dia. Então, bora lá para a seção 1, o que é a Constituição, ou seja, as regras do jogo. Gente, a Constituição é a grande base de tudo. Pensa comigo. Se a gente perguntar do que é feito uma cadeira, a resposta rápida e óbvia seria madeira, metal ou plástico. Mas e se a pergunta for do que é feito um Estado? A resposta correta é que ele é construído pelo direito constitucional. É o nosso grande projeto arquitetônico. Sem esse manual fundamental de organização, a nossa sociedade simplesmente não teria uma fundação política e jurídica sólida para funcionar em harmonia. É a Constituição que dita quem manda, como manda e, o mais importante de tudo, até onde pode mandar. E tem uma hierarquia claríssima nisso tudo, viu? A Constituição está no topo absoluto, lá no pico do sistema legal do país. Ela funciona como um filtro gigante, super rigoroso, para todas as outras leis que já existem ou que ainda vão ser criadas. Na prática, isso quer dizer que qualquer regrinha, qualquer decreto de prefeito, portaria de ministério ou lei aprovada lá no Congresso que entrar em conflito com esse nosso sistema operacional básico é automaticamente invalidada. Nenhuma lei comum, por mais bem intencionada que pareça, pode contrariar as regras da lei maior. Essa é a verdadeira essência da segurança jurídica. Beleza, agora vamos para a seção 2, os seus direitos fundamentais, a nossa proteção no cotidiano. O que eu acho mais incrível aqui é o artigo 5º. Logo de cara na abertura ele traz uma frase muito forte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Parem para pensar nisso um segundinho. Esse é o núcleo absoluto da nossa defesa contra o autoritarismo. Em uma democracia de verdade, esse princípio garante que o superbilionário e o trabalhador assalariado respondam exatamente às mesmas regras básicas. É o nosso escudo principal contra qualquer tipo de discriminação, privilégios injustificados ou abuso de poder pelas autoridades. Sem essa garantia de igualdade, todo o resto do manual perderia completamente o sentido. E na prática, a aplicação desses direitos se divide de um jeito bem interessante. De um lado, a gente tem os direitos de primeira dimensão, que são totalmente focados na liberdade individual. Aqui, a regra de ouro é simples. O Estado tem que dar um passo para trás. Ele não pode interferir no seu direito à vida, na sua locomoção, na sua crença ou na sua liberdade de expressão. O governo só não deve atrapalhar, sabe? Do outro lado, estão os direitos de segunda dimensão, focados na igualdade material. Aí a dinâmica inverte. O Estado é obrigado a dar um passo à frente e intervir ativamente para garantir um mínimo de dignidade para a população. É por isso que o governo tem o dever de entregar serviços essenciais, tipo a educação básica pública e um sistema de saúde universal, como o nosso SUS. Equilibrar essa liberdade com o dever de não deixar ninguém desamparado é, sem dúvida, o maior desafio diário de qualquer Estado moderno. E para que esses direitos funcionem, eles têm 4 características essenciais que, olha, grudam na nossa dignidade humana. É super importante ter isso em mente. Primeiro, eles são universais, ou seja, valem para todo mundo sem exceção. Segundo, são inalienáveis. Não dá para comprar, vender ou transformar seus direitos básicos em mercadoria de jeito nenhum. Terceiro, são imprescritíveis. Eles não têm prazo de validade, não vencem e não expiram com o passar das gerações. E quarto, são irrenunciáveis. Ninguém pode simplesmente assinar um papel abrindo mão de todos os seus direitos básicos. Eles estão aí para garantir a proteção da sua essência humana, mesmo quando uma pessoa, por alguma pressão externa bizarra, tenta abrir mão deles. Agora que entendemos os direitos, vamos ver como isso tudo se sustenta na seção 3, a máquina do Estado, a estrutura do país. A nossa estrutura política traz a figura da federação, que é inteligentemente dividida em União, Estados, Distrito Federal e municípios.
O grande segredo para entender a mecânica do Brasil é sacar a diferença gigante entre autonomia e soberania. Prefeitos e governadores têm muita autonomia nas suas regiões. O prefeito decide sobre a coleta de lixo, o governador administra a Polícia Militar Estadual. Eles até fazem concursos públicos de forma independente. Mas nenhum município ou estado pode decidir se separar do Brasil ou declarar guerra a outro país. Por quê? Porque apenas a República Federativa do Brasil, na sua totalidade, detém a verdadeira soberania. E para garantir que ninguém que está no governo acumule poder de um jeito perigoso, a máquina estatal inteira se apoia no famoso sistema dos 3 poderes. O executivo foca na administração do dia a dia e na execução de políticas públicas. O legislativo debate e cria as leis e, muito importante, fiscaliza as contas do governo. E o judiciário fica com a responsabilidade gigantesca de interpretar a lei, resolver conflitos e julgar. Isso cria um mecanismo maravilhoso de freios e contrapesos. Eles são independentes, sim, mas ficam ali, monitorando uns aos outros o tempo todo. Se o executivo tenta passar do limite legal, o judiciário vai lá e barra. Se o judiciário erra a mão, o legislativo pode debater novas leis. É essa tensão constante que impede que qualquer tirania nasça por aqui. E para fechar o nosso roteiro de hoje, vamos para a seção 4, ferramentas de proteção, os nossos botões de emergência. Bom, as regras existem, os limites estão muito bem desenhados, mas o que acontece na prática se essas barreiras não forem respeitadas pelo próprio poder público? É aí que a gente aciona os alarmes do sistema jurídico, os famosos remédios constitucionais. Pense neles como ações diretas de urgente de socorro mesmo. O habeas corpus é aquela ação imediata para proteger o nosso direito básico de ir e vir contra prisões ilegais. O mandado de segurança entra em cena para proteger um direito líquido e certo, algo que a lei garante muito claramente quando o habeas corpus não se aplica. E ainda temos a ação popular, que é uma ferramenta incrível para qualquer cidadão lutar contra atos que prejudiquem o meio ambiente, a moralidade ou o patrimônio público. São botões de emergência à total disposição do povo para corrigir injustiças na mesma hora. Mas olha, o ponto crucial, aquilo que realmente amarra todo esse sistema de proteção formidável, é o controle de constitucionalidade. Esse é o poder de simplesmente derrubar e anular qualquer lei que nasça inválida. E o raciocínio por trás disso é genial. Se nenhum juiz, nenhum presidente e nenhum político está acima da Constituição, então nenhuma lei que eles criarem pode continuar existindo se entrar em choque direto com o manual fundamental do país. É a nossa garantia de que as regras do jogo não vão ser alteradas no meio da partida por um simples capricho de quem está no poder. E para encerrar este vídeo, eu deixo uma provocação final para todo mundo que está assistindo. Como a gente pode usar esse conhecimento para exercer a nossa cidadania hoje? Saber como o Estado se organiza, conhecer os limites do poder público e as ferramentas legais que a gente tem nas mãos é o que realmente fortalece uma democracia de verdade e evita abusos no dia a dia. A lei suprema só tem força real quando a população sabe usar a seu favor. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa explicação até o fim. Para apoiar a criação de mais conteúdos jurídicos ágeis e visuais como esse, eu peço que vocês curtam e compartilhem este vídeo com os amigos, com a família e com a galera do trabalho. E claro, se inscrevam aqui no canal Lei em Minutos para não perder os nossos próximos vídeos. Um abraço e até mais!